Olá! Estamos aqui no episódio número 2 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina. Do segundo ano de graduação, eu sou Rodrigo Sampaio. E eu sou Rafael Gonçalves, do primeiro ano de graduação. E a pauta de hoje é as mudanças climáticas e o deslocamento forçado. Antes de iniciar, te convidamos a conferir os outros episódios do Direito em Pauta no YouTube e Spotify, e a nos acompanhar no @jusconexão.uel no Instagram, para ficar por dentro de diversos conteúdos e atualidades sobre o direito, voltando para a temática do episódio de hoje. A pauta de hoje surge como decorrência ao fato de as mudanças climáticas estarem cada vez mais constantes. Elas demonstram a instabilidade e a imprevisibilidade do futuro de nosso planeta, ao passo em que em certos períodos tornam-se corriqueiras chuvas com grandes volumes, as quais deixam cidades inteiras debaixo d'água e causam terríveis enchentes, que fazem com que as pessoas percam seus bens e suas casas. E, em outros períodos, devido ao aquecimento da Terra, o mesmo lugar também pode enfrentar um vasto período de seca, sem qualquer tipo de chuva. Para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, temos a honra de receber o professor Miguel Ettinger, doutor em Direito da Cidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor associado da UEL nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, lecionando disciplinas como Direito Administrativo, Direito Ambiental e Urbanístico, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Negócios Jurídicos e Meio Ambiente. Ele também já foi membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB Federal e conselheiro na Comissão de Direito à Cidade, também da OAB Paraná. Olá, pessoal. Boa tarde, já chegando para boa noite. Obrigado pelo convite aí para conversar sobre esse assunto tão importante e tão atual, né, que está pegando todo mundo aí nas esquinas. Vamos lá ver se eu posso contribuir. Para conseguirmos falar a respeito das mudanças climáticas, é preciso primeiramente entender um pouco mais a fundo sobre o seu conceito. Professor, o senhor poderia explicar o que são mudanças climáticas, principalmente considerando que existem muitas pessoas que ainda associam o termo apenas com o aumento de temperatura? Existem motivos específicos pelos quais elas estão se tornando cada vez mais constantes, né? E tomando proporções cada vez mais catastróficas? O senhor acredita que o agravamento do aquecimento global possui influência nessa nova onda de mudanças climáticas? Vamos lá. Em relação à primeira questão, o que são mudanças climáticas? E quem vai falar é um cara que estudou direito. Então, não sou especialista em climatologia, e outras áreas que dominam mais a situação. Então, eu pego os estudos dessa galera que estuda, que trabalha há tempo com questão climática, e o que é falado nas publicações, que é consenso mundial, que mudança climática é uma alteração no regime geral do clima na Terra inteira. É óbvio que não é uma mudança uma mudança homogênea em toda a Terra, né? Mas o que está acontecendo é que as características climáticas que existiam antigamente, que seria uma certa regularidade de calor, frio, chuva, pouca chuva e manutenção de biodiversidade, vem se alterando ao longo do tempo. Tá? Então, você está vendo mais períodos de chuva ou de seca, mais calor ou mais frio. Tá? Esse é um conceito que é aceito pela comunidade acadêmica, pela sociedade em geral, do que significa mudança climática. Então, se você tem um aumento ou diminuição de temperatura em determinada localidade do planeta, você não pode dizer que isso é uma mudança climática. É o conjunto de alteração das temperaturas no planeta que constitui a ideia de mudanças climáticas. Em relação ao segundo ponto, você fala sobre o agravamento do aquecimento global, né, se ele tem influência nessa nova onda de mudanças climáticas. Sim, o que a gente tem percebido, de acordo com os estudos também de especialistas na área, é que esse aquecimento global, ou seja, o aumento linear da temperatura global da Terra ao longo dos anos, desde a Revolução Industrial lá de 1850 até hoje, ele vem ocorrendo, tá?
E isso é uma das consequências das mudanças climáticas. Tá? Esse também é um certo consenso de que esse aquecimento global ele é uma das consequências, sim, tem influência nessa nova onda de mudanças climáticas. Veja, o aquecimento global geral ele pode gerar tanto aumento de calor como aumento de frio em determinadas áreas do planeta. Né? Após entendermos o que são as mudanças climáticas e alguns dos motivos de estarem cada vez mais ocorrentes, precisamos preceituar os impactos e os riscos que ela já gerou e que ainda pode vir a gerar a toda a população. No ano de 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma tragédia que ilustra de forma dramática o impacto das mudanças climáticas na vida de seus habitantes. As enchentes devastaram cidades inteiras, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas, o que foi denominado como deslocamento forçado, que em muitos dos casos tornaram-se essas áreas inabitáveis. Esse evento nos leva a uma importante reflexão: se, nos dias atuais, já observamos alguma das causas desses fenômenos e já começamos a sentir seus efeitos de modo mais intenso, quais são, a longo prazo, as implicações que elas podem vir a gerar? Quais são a sua opinião, professor? Quais são os impactos a longo prazo? Bom, o exemplo trágico do Rio Grande do Sul ele se reproduz em várias partes do mundo. Tá? A gente fica mais sensibilizado porque está do nosso lado. Né? Às vezes tivemos parentes lá, que eu particularmente tive parente que sofreu bastante com as enchentes lá, né? Mas é um fator que vem ocorrendo em todo mundo ao longo dos anos. Né? Com o aumento do aquecimento global e, consequentemente, com o aumento das mudanças climáticas, volto a falar mais chuva, mais calor e menos calor, mais partes do mundo, da Terra, do planeta Terra, vão acabar sofrendo essas consequências, como foi a questão das enchentes. Aqui no Brasil, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu sempre vejo muitas chuvas, deslizamento, mortes, enchentes. Né? Isso tem aumentado ao longo dos anos em quantidade, né? Tanto em volume de chuva e em quantidade de locais em que isso vem acontecendo. Então, isso é um fato, né? Um fato que vem ocorrendo que a gente tem que entender o que leva a que isso aconteça, o que nós podemos fazer para minimizar os efeitos disso que está acontecendo. Por isso que a gente trabalha com duas palavras, né? De mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os próprios nomes já dizem o que isso significa. Mitigar as causas principais desse aquecimento global que leva às mudanças climáticas. E a adaptação já está ocorrendo, o que nós podemos fazer? E aqui eu só queria abrir um parênteses em relação à questão do aquecimento global e essas causas que são apontadas como principais do aquecimento global. É importante colocar isso. O que tem sido aceito pela comunidade acadêmica é que as atividades humanas, a partir da Revolução Industrial, têm contribuído para aumentar a quantidade e a intensidade desse aquecimento global. E com o quê? Com o aumento da emissão dos chamados gases de efeito estufa, principalmente CO2 e o metano, né? Dióxido de carbono e o metano. Há uma pequena parcela da comunidade científica que entende que não, que a atividade humana não tem contribuído significativamente para o aquecimento global. Isso seria próprio das eras geológicas que vêm alterando o clima na Terra ao longo dos bilhões de anos. Mas, volto a falar, eu sigo o entendimento do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que é constituído por milhares de cientistas de várias áreas do conhecimento de várias partes do mundo. Eles compilam os principais artigos acadêmicos que são produzidos sobre o tema e geram relatórios ao longo dos anos. Tá? A gente ano passado foi o 6º relatório anual do IPCC que confirma, né, que as atividades humanas elas são a principal causa
do aumento da temperatura global e, portanto, das mudanças climáticas, né? Preceituando o recente caso do Rio Grande do Sul, a tragédia com as enchentes e alagamentos atingiram cerca de 2,3 milhões de pessoas. Proporcionalmente, a cada 10 gaúchos, 2 sofreram com a consequência das chuvas, com casas, móveis, eletrodomésticos e memórias destruídas, sem terem para onde voltar e nem expectativa de para onde ir. Além do claro entendimento acerca do aquecimento global, podemos também citar a frase neoliberal do sistema capitalista em que vivemos, o qual visa incansavelmente a destruição da natureza e de matérias-primas para a produção de riqueza. Claro exemplo da Claro exemplo da devastação de florestas gaúchas para o avanço exponencial do agronegócio, que só em 2022 obteve um aumento de 47,22% em todo o estado. Não além, a flexibilização da legislação urbana e ambiental tem contribuído para o tamanho descaso na região sul. Dessa forma, diante de tal descaso e sonegação, um dos maiores impactos que as enchentes do Rio Grande do Sul trouxeram foi o deslocamento forçado, como citado anteriormente. Esse é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum em áreas afetadas por desastres climáticos. Mas por que recebem esse nome? E por que se tornam deslocadas climáticas? Vamos entender melhor a complexidade desse cenário. Tá. A questão do termo deslocados climáticos, né? Eu estava pensando aqui nesse termo, todo deslocado, vamos tratar das palavras, né? Você sai de um local para o outro, tá? E aí você vai adjetivar climático, em função do clima, da alteração do clima, a necessidade da pessoa mudar do local onde ela mora, porque não tem mais condições de uma vida digna naquele local. Ou seja, porque alagou o local que você mora em função do aumento do nível do mar, enfim, e questão de calor, perda de biodiversidade, você não consegue mais se manter ali naquele determinado local. Tá? Então, esse é o nome que tem se colocado para a questão dos deslocados climáticos. E aí, esse deslocamento, ele não é voluntário, ele é forçado, né? Imagina você estar fazendo uma prova, né? Tá lá, e aí o professor acha que você está colando e ele fala para você se deslocar. Isso é um deslocamento forçado, você vai ficar lá na frente dele em vez de ficar lá atrás. A questão climática é isso mesmo, você não quer sair dali, você está mantendo uma posição em que você pretende ficar, mas o clima te obriga a fazer com que você não possa mais ficar ali. Então, essa é uma expressão que tem sido bastante utilizado no mundo todo. Professor, o que o senhor considera mais relevante acerca das informações sobre o que significa um deslocamento forçado e o que ele implica na sociedade? Na sua opinião, qual é a maior diferença entre o deslocado climático e o refugiado climático? Podemos classificar as vítimas das enchentes como deslocados climáticos? Então, deslocamento forçado é essa mudança involuntária do local onde você mora, vive, em função de algum motivo. No caso, a questão do clima, que não permite que você se mantenha no próprio local. E o que ele implica na nossa sociedade? Bom, quando você é obrigado a sair de onde você convive, com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, já é, por si só, um trauma para aquele grupo de pessoas que precisam se deslocar. Então, você tem essa consequência nas próprias pessoas que são obrigadas a refazer totalmente a sua vida em outro local, quanto o outro local que vai ter que se adaptar para receber também essas pessoas, e que muitas das vezes não estão minimamente preparados para receber um contingente de pessoas que não são dali, né, e precisam de toda uma atenção psicológica, econômica e por aí vai. Tá?
Em relação às expressões deslocado climático e refugiado climático, quando algumas dezenas de décadas atrás começou a haver a necessidade desse grande contingente de pessoas se mudar de um local por conta do clima, tentou-se comparar ou equiparar a questão dos refugiados políticos, dos refugiados por assuntos religiosos, enfim. Essa questão dos refugiados políticos, é uma questão já antiga, né, que a comunidade internacional, por meio da ONU, já vem tratando disso, vem regulamentando, os países se comprometeram a ajudar, se comprometeram em tese, né, porque a gente vê um grande problema na aceitação de determinados refugiados políticos no mundo todo. Mas, enfim, então essa expressão refugiado climático começou a ser utilizada, mas pela impossibilidade de você aplicar as normas internacionais para refugiado político para a questão do clima, porque o clima não era uma das causas previstas nas normas internacionais dos refugiados, você trabalhou a ideia de deslocado climático. Só que ficaram ainda essas duas expressões para classificar o deslocado, aquele que muda dentro do seu próprio país, e o refugiado, aquele que precisa ir para um outro país, que é a grande característica dos refugiados políticos, perseguição política, ideológica, religiosa, enfim, ele sai do seu país e vai para um outro país. Isso ocorre também, tem ocorrido na questão climática, quando você precisa sair do seu próprio país e morar em outro por conta do clima, né? E essa questão das enchentes, se o próprio país não tiver condições de receber essas pessoas que são deslocadas, ele vai entrar nesse critério de refugiado climático, que é um termo que não é tecnicamente bom de ser utilizado na doutrina mais especializada. Mas sim, a questão de enchente, se você... O próprio Rio Grande do Sul, o pessoal teve que ir morar em outro local porque não dava mais para morar onde ocorreram aquelas enchentes lá. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, uma agência dos Estados Unidos que monitora e prevê o clima e as condições oceânicas atmosféricas, o ano de 2023 foi o período mais quente registrado em 174 anos, constatando que o planeta, como um todo, não só está mais quente, como também não para de esquentar. Diante disso, o senhor pensa ser possível apontar um principal culpado para o que estamos vivenciando ultimamente? Realmente não para de esquentar, né? E os dados demonstraram que 2024 já ultrapassou 2023 como o ano mais quente desde a medição da era pós-industrial, lá em 1850, que é tida como referência, né? E tudo indica que 2025 também vai ser um ano mais quente. A questão de culpados, né? É muito difícil você trabalhar com a ideia de um culpado, né? Porque você está trabalhando com uma mudança global. Mas se você falar de principal culpado, eu vou voltar aos estudos do IPCC, né? Em geral, esse aquecimento global, ele tem sido, de acordo com esses estudos, ocasionados por conta do aumento dos gases de efeito estufa. Isso tem gerado, sim, um aumento da temperatura global, do aquecimento global, que, como eu falei, gera a questão das mudanças climáticas. E quem gera esses gases de efeito estufa? E aí você vai abrir, a sua pesquisa tem que abrir para o mundo ou trabalhar de forma local. Se você pegar, por exemplo, globalmente, qual é a atividade que mais contribui para a emissão dos gases de efeito estufa? Tá? São as indústrias e as grandes cidades na produção de energia. Esses são dados consolidados do mundo. Se você pegar o Brasil, no Brasil, 73%
dos responsáveis pelos gases do efeito estufa, em seu estudo do Observatório do Clima, um conjunto de organizações não governamentais, indicam que os 40% é a questão da agricultura, né? E os outros 30 e tantos por cento lá é alteração de uso do solo, é desmatamento, junta um pouco de queimada e por aí vai. Então, você veja, o Brasil ele tem uma característica que é diferente da média global. Aí você pega Londrina, onde está a nossa querida UEL. Aqui não, aqui é o setor de energia, não é a questão de agropecuária a principal causa. Então, você vai ter que entender quais são as principais causas para chamar de culpado, se você quiser, e aí adotar políticas públicas para que essas emissões elas sejam mitigadas, diminuídas para um determinado prazo de tempo, se tente fazer a diminuição global da temperatura. Bom, professor, com tantas notícias trágicas ao longo de nosso dia a dia, a exemplo mais recente, as chuvas de Santa Catarina, que deixaram pessoas ilhadas no dia 16 de janeiro deste ano, e também a nação Tuvalu, localizada na Oceania, que possivelmente não existirá no futuro por conta do aumento do nível do mar causado por tais mudanças climáticas. Bom, professor, o senhor considera que tais episódios podem vir a ocorrer novamente em outros lugares do mundo e com intensidades maiores? No caso de Tuvalu, como é a nação toda sendo obrigada a se retirar de seu país de origem, quais são as consequências desse fenômeno? E considerando ainda, professor, sem um deslocamento forçado, quais são as medidas que o senhor considera que podem sim ser tomadas para evitá-lo? Bom, esses episódios tendem a continuar a ocorrer, chuva, calor, e com mais intensidade, como eu havia falado, e como é o prognóstico do próprio IPCC. E esses prognósticos, eles ao longo dos anos, eles vêm se confirmando, tá? Mais intensos e com mais quantidade. A questão de Tuvalu, por exemplo, eu estava lendo esses dias uma matéria, Tuvalu é uma ilha, né, ali perto da Austrália, que por conta do aumento do nível do mar, né, e essa é uma das consequências do aquecimento global, porque vai derretendo as calotas polares, vai aumentando o nível do mar. A ilha está sumindo, tá? E no ano passado, em 2024, a Austrália fez um acordo com Tuvalu, né, para receber e indenizar alguns deslocados climáticos lá de Tuvalu. Eles receberam quase que 300 pessoas por ano. Eles podem ir morar e trabalhar na Austrália por conta que lá não tem mais terra, você está tendo água em vez da terra. Um outro exemplo da Austrália, em 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU condenou a Austrália a indenizar uma parte da população que morava, né, nas ilhas de um estreito chamado Estreito de Torres, lá na Austrália, e por conta do aumento do nível do mar também. Então, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU determinou que a Austrália fizesse medidas de adaptação, ou seja, já ocorreu, como muro de contenção, indenização, para essa galera que teve que se mudar de lugar lá, no caso, tudo dentro da própria Austrália. Teve um outro exemplo também, no ano passado, tem vários exemplos de decisões internacionais sobre questão climática já. Inclusive, a gente trabalha dentro do direito com a ideia de litigância climática, que são ações voltadas a diminuir as causas e responsabilizar as consequências das mudanças climáticas. Mas, ano passado, sobre 2024, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou a Suíça por não ter se mexido, vamos dizer assim, em relação às mudanças climáticas, e condenou numa ação proposta por uma associação de idosas da Suíça, dizendo que violou os direitos humanos a não prever e não adotar ações voltadas a que as questões climáticas interferissem na qualidade de vida daquelas pessoas lá.
Tá? E o caso de Tuvalu ele é emblemático, né? Uma nação toda que provavelmente em alguns anos vai ter que sair dali de onde eles moram. Tá? Eles vão ter que ir para outro país. Atualmente, não existem umas regras como os refugiados políticos, no qual os países se comprometeram a receber essas pessoas que são obrigadas a se refugiarem em outro país, e vai ter uma grande massa de cidadãos lá de Tuvalu que vão ter que morar em outro local. E aí? Né? Para onde eles vão? Qual vai ser o organismo internacional que vai determinar para onde que vai e para onde não vai? Vai depender de uma boa vontade dos países, né? E boa vontade é algo que a gente não tem visto na cooperação internacional ultimamente, né? E aí, em relação a Tuvalu, né, por ser um deslocamento forçado, se continuar nesse nível de aumento do nível do mar, não vai ter como evitar esse processo de deslocado climático, porque o nível do mar provavelmente vai aumentar. Isso vai fazer com que não tenha mais ação para a gente fazer, no caso de Tuvalu lá. É o que a doutrina chama de ponto de não retorno, tá, em algumas situações. Né? O ponto de não retorno global é aquele em que as alterações decorrentes do aquecimento global não podem mais voltar àquela qualidade anterior. Isso a gente aplica pontualmente e vai lá para a questão de Tuvalu. O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira dispõe que todos os brasileiros têm o direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente e primordial à vida de maneira saudável. Com isso, estabelece a todos e ao poder público a tarefa de proteger e preservar o bem comum de todos. No entanto, quando se fala dos refugiados ambientais, é importante lembrar que eles não têm o reconhecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, uma agência da ONU que protege e ajuda pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e comunidades por não se enquadrarem nos requisitos do Estatuto. Segundo a pesquisadora Carla Piffi, a comunidade ambiental não pode mais fechar os olhos para este problema, devendo continuar a ser frequentemente pressionada pela sociedade civil mundial para a resolução desse problema. Diante disso, na opinião do professor, quais seriam as possíveis consequências enfrentadas pelos deslocados climáticos por não haver esse reconhecimento internacional? Se não tem um reconhecimento internacional, você não tem mecanismos de, pelo menos, tentar forçar que os países que são signatários eles possam receber esse pessoal que é obrigado a se deslocar por conta do clima. Né? Então, como eu já falei anteriormente, não tendo, ainda que os organismos internacionais atualmente estejam passando por uma crise de legitimidade e de impor determinadas condutas para os países signatários, pior ainda é não ter nada previsto para que tenha algum tipo de ação. Né? O que ocorre, como consequência, é que vai ter que haver um incremento, como já tem havido ao longo dos anos, de ações judiciais individualizadas contra países, tá, para forçar esses países a receberem os deslocados climáticos, né, como foi o caso lá da Austrália, que eu comentei aqui, em relação a Tuvalu também. Então, me parece que assim, é uma questão complicada atualmente, porque a gente não tem esse reconhecimento internacional para os deslocados climáticos. Professor, há muito tempo vemos e ouvimos falar acerca de cuidados com o planeta, como separar o lixo de forma adequada, se atentar ao desperdício de água e por aí vai. Nesse sentido, quando tratamos da sociedade civil, ou seja, dos próprios cidadãos, seria possível desenvolver um comportamento além do esperado perante as mudanças climáticas? É possível, professor, ter um papel mais ativo quanto a este cuidado pelo papel dos cidadãos? Então, é um desafio, né? Você trabalhar com mudança de comportamento da sociedade.
A gente passou por uma pandemia que matou milhões de pessoas ao longo do ano e a gente esperava que determinados comportamentos iriam mudar durante a sociedade, né? E o que a gente viu não foi nada disso, né? Passou a pandemia, o pessoal não mudou muito o comportamento, né? A questão climática, ela é interessante porque a sociedade em geral, ela só consegue reagir, né, a sociedade como um todo, assim, né? Reagir quando ela sofre diretamente as consequências. Mesmo assim, como foi o caso da pandemia, às vezes nem age. Mas quando você sofre as consequências, começa a pensar quais ações poderiam ter sido feitas e as que podem ser feitas no futuro para que tragédias não voltem a acontecer. Então, essa questão de papel mais ativo da sociedade, né, ela perpassa por uma questão muito mais complexa, que é a questão de solidariedade, de empatia com o outro, de mudança de comportamento, né, de você mudar a sua forma de você ver como você deve lidar com a própria natureza, não olhar a natureza como uma coisa, um bem a ser apropriado e transformado em riqueza, em dinheiro, mas compreender que você faz parte de um todo, né? A Terra é como o nosso corpo humano. Nós somos os bichinhos da Terra, e o nosso corpo humano tem um monte de bichinho. Só que nós somos um bicho que ele é muito poderoso, ele é capaz de destruir a própria Terra, né? Enquanto a gente não trabalhar várias ações de conscientização da população, e principalmente por meio de ações locais, demonstrando para a comunidade local os problemas ambientais e como elas geram consequências negativas para cada um, a gente vai ficar só na questão teórica e, infelizmente, esse cenário é um pouco pessimista. Pega dengue aqui em Londrina, né? Há anos que a gente tem surto de dengue e a coisa todo ano vai, e a população continua jogando lixo em qualquer lugar, não cuida da água e tudo mais, né? Nem um surto de dengue, e quem já pegou dengue sabe que o negócio é complicado, né? Pode até levar à morte, enfim. E há várias ações que podem ser feitas, principalmente com educação ambiental, conscientização, e não só isso, né? Eu entendo que, além dessas ações de conscientização, o Estado tem um papel muito, muito importante na fiscalização e na responsabilização e punição dos responsáveis por quem não segue as regras voltadas para a questão ambiental. E isso passa por um fortalecimento das ações de Estado, um fortalecimento dos servidores públicos responsáveis por essas ações do Estado, o que é contrário à ideia de Estado mínimo, no qual você não tem fiscalização e deixa tudo para a mão do mercado. Isso nunca funcionou, não vai funcionar, e me parece que ação de comando e controle, ou seja, a regra e a sanção no caso de você não obedecer a regra, e incentivos, que são incentivos, prêmios, incentivos financeiros, para incentivar uma determinada conduta da sociedade, são duas ações que devem ser tratadas paralelamente. Em relação à resposta do governo, o que poderia ter sido feito para reduzir os efeitos dessas enchentes e a magnitude do deslocamento forçado? O senhor acredita ter faltado preparo por parte das autoridades? Foi feito... Eu não conheço os detalhes lá do Rio Grande do Sul, então eu não me sinto muito confortável a dizer que houve preparo para reduzir os efeitos da enchente e, consequentemente, diminuir a magnitude lá do que ocorreu, mas foi feita uma pesquisa recentemente no Brasil dos principais municípios, não só das capitais, mas dos municípios mais populosos do Brasil, o que eles têm feito de ação de política pública voltada à questão climática. E o resultado foi deprimente. Assim, 5% das cidades que tinham alguma coisa, não era nem algo robusto, né?
alguma coisa de preocupação, de ação, de política pública voltada à questão climática. Então, a questão, o que o governo pode fazer, é o que eu falei anteriormente, né, na questão de fiscalização, de punição e ações de conscientização também. Mas isso já era para ter sido feito para que quando ocorrer, porque vai ocorrer, vão ocorrer novas chuvas, novas enchentes, né? São Paulo, semana passada, estava debaixo d'água, carro boiando, enfim, as coisas de louco. E aí, pegando o exemplo de São Paulo, é questão de natureza mesmo. Se chover muito, a água tem que escoar para algum lugar. São Paulo está toda impermeabilizada, a água não vai escorrer para nenhum lugar, vai subir. Que nem você ligar a água numa banheira e fechar lá o ralo, vai subir a água, não tem para onde escorrer. Então, nesse ponto específico, a gente tem que trabalhar governo e sociedade, com maior permeabilização do solo, né, trabalhar com a ideia de soluções baseadas na natureza, ou seja, você imitar novamente a natureza para que, quando esses eventos extremos ocorrerem, como que a natureza naturalmente faria para que não ocorresse as enchentes, né? Então, maior permeabilização, aumentar os canais de canalização das águas, enfim, e por aí vai. Então, acho que a resposta do governo, não em relação ao caso específico do Rio Grande do Sul, mas provavelmente se aplica ao Rio Grande do Sul também, fazer uma previsão, incorporar políticas públicas para a questão climática, porque a coisa já está acontecendo há muito tempo e provavelmente não é exercício de futurologia nem previsão pessimista, são dados concretos, as coisas estão acontecendo, se preparar lá para frente para quando ocorrer a gente ter medidas de adaptação mais concretas. O Brasil tem avançado bastante na questão de legislação de adaptação climática, a gente tem um plano nacional de adaptação climática, a gente tem um plano estadual aqui no Paraná de adaptação climática, Londrina não tem nada disso ainda, mas é um caminho a ser percorrido por todo mundo aí. Professor, muito obrigado por suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Opa, eu que mais uma vez agradeço o convite aí, poder compartilhar esse tema, que foge da nossa área do direito, a gente tem que ir buscar conhecimento em outras áreas e ver como que o direito ele pode contribuir nessa questão que é tão urgente. Parabéns para vocês aí do projeto, a professora coordenadora, a Juliana, né, nossa coordenadora, Juliana Carvalho Pavão, nossa querida Juliana, pelo projeto, e sigam em frente aí no que eu puder ajudar com vocês, estamos juntos. Bom, isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o nosso próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio, trabalharam Micaele da Silva, Rodrigo Sampaio e Isabela Saliba. Os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob a supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Rafael Gonçalves. E eu sou o Rodrigo Sampaio. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.